Meus amores do quarto ano, atenção ao que eu vou falar, porque agora para vocês o cordel eu vou ensinar. Batam palmas porque eu demorei para fazer esse cordel. E é isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre a literatura de cordel. Então pegue o livro e vamos lá. Bom, o nosso conteúdo que a gente está trabalhando é modos de vida no campo e da cidade. E o que o cordel tem a ver com isso? Tem tudo a ver, porque o cordel primeiro, que é uma manifestação cultural brasileira e ela surgiu no interior ou nas partes rurais, nas áreas rurais do Nordeste, lá pelo século XVIII. E os cordelistas, que é assim que a gente chama quem escreve cordel, quem faz cordel, os cordelistas, eles escreviam em forma de poemas, né, textos que narravam o seu dia a dia, narravam o seu modo de vida naquele local da zona rural. Então, nós vamos ler agora um cordel que tem no livro de vocês, que fala um pouquinho sobre o Nordeste, a seca do Nordeste, especificamente no Ceará. Vamos ler? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa estrutura aí dos cordéis. Secam as terras, as folhas caem. Morre o gado, sai o povo. O vento varre a campina, rebenta a seca de novo. 5, 6 mil imigrantes, flagelados retirantes, vagam mendigando pão. Acabam-se os animais, ficando limpos os currais onde houve a criação. Os touros que nas fazendas entravam em lutas tremendas, hoje nem vão mais ao campo. O gado urra com fome, berra o bezerro enjeitado, tomba o carneiro por terra. Hoje nem os pássaros cantam. Nas horas do arrebol, o juriti não suspira depois que se põe o sol. Tudo ali hoje é tristeza. Então, esse cordel é um cordel triste, né, que fala de um período triste que tem no Ceará, e inclusive aborda aqui também o êxodo rural, que a gente trabalhou na outra aula, que a gente viu na outra aula, mas necessariamente o cordel ele tem que ser algo triste? Não, você pode falar algo alegre, algo divertido, algo engraçado, ou algo normal do dia a dia, tá? O cordel, ele se popularizou dessa forma, que os cordelistas, eles narravam modos de vida, porém, não é obrigatório. Hoje existem catalogados cerca de entre 3 e 4 mil poetas, entre eles cordelistas, que falam sobre assuntos diversos. Inclusive, o meu primeiro que eu fiz, que foi uma quadrinha, né? Foi um cordel de 4 versos, eu simplesmente falei com vocês, fiz um cordel chamando a atenção de vocês para o conteúdo que a gente ia trabalhar. Então, não foi uma história, tá? Ele teve início, meio e fim, mas eu naquele momento só estava falando, tentando anunciar para vocês o que a gente ia trabalhar. Tá bom? Então, essa também é uma regrinha do cordel. O cordel, ele é escrito para quem ouve, tá? O cordel, ele tem que ser lido em voz alta. Ele não é escrito simplesmente para a gente pegar e ler para a gente. A gente precisa ler em voz alta. O cordelista, quando escreve, pensa em quem vai estar escutando, em quem vai ouvir, no ouvinte. Tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho mais desse cordel. Ele fala sobre esse momento, ele começa contando, né, o início da seca, como começa, e lá no final, o que acontece no meio, e no final, como termina esse momento de seca. Fica tudo triste, ok? Ele termina dessa forma. Ele fala aqui sobre o êxodo rural, porque ele diz aqui que o povo sai 5, 6 mil imigrantes. Lembra que a gente falou que o êxodo rural é quando um grupo de pessoas sai da zona rural, geralmente para as áreas urbanas, em busca de melhor condição de vida, de sobrevivência? Então, aqui ele está falando do êxodo rural, que acontece quando vem o período de seca, porque as pessoas perdem tudo, perdem seus gados, perdem suas plantações, e eles são, quando diz assim, retirantes, eles são obrigados a se retirarem desse local,
para a sua própria sobrevivência. Flagelados porque eles perdem tudo. Então, não esqueçam da dica, sempre que forem ler um poema, porque o cordel é escrito em forma de poema, ele pode ser considerado um texto poético, então andem sempre com seu dicionário na hora de ler para pesquisar, porque geralmente essas palavras mais difíceis, que não são usadas no nosso dia a dia, não são comuns, elas vão aparecer e aí surge uma duvidazinha, você procura no dicionário. Ok? Então, eu disse que o cordel é um texto poético porque ele segue a estrutura dos textos poéticos. São escritos em estrofes e versos, ok? Essa primeira estrofe, por exemplo, tem 10 versos, ok? E ele também, diferentemente dos poemas, ele é obrigado a ter rima. Lembra que eu falei, quando eu dei a aula sobre o texto poético, que não era obrigatório que existam rimas nos poemas? Então, porém, o cordel ele tem que ter rima. Rima é uma característica própria dos cordéis, tá? E uma outra característica também obrigatória, que é regra no cordel, que pode existir num poema, mas não é obrigatório, é a métrica, ou seja, o tamanho dos versos. Eles não podem ter tamanhos muito diferenciados. Para vocês terem uma ideia, os cordeiristas, eles fazem essa medição contando a quantidade de sílabas, só que eles têm uma contagem assim diferente, única de contar. Isso aí eu não vou querer que vocês façam, não. Não precisa ninguém, na hora de escrever um cordel, de vocês aí ficarem contando as sílabas. É só para vocês saberem como eles fazem. Basta que vocês, na hora de escreverem um de vocês, vejam mais ou menos se está do mesmo tamanho, se os versos estão do mesmo tamanho. Mas, por curiosidade, quem quiser pode até contar as sílabas aqui, tá? Elas têm mais ou menos cada verso 8 a 9 sílabas, tá bom? E deixa eu ver o que mais. Vamos lá. E aí vocês vão ter aqui na página 223, vem a atividade para vocês criarem o cordel de vocês. Então, já falei da estrutura do cordel e agora eu vou falar onde vocês vão escrever. Quando a gente pensa em literatura, a gente pensa em livro. Quando a gente pensa em cordel, a gente não pensa em livro, porque os cordéis não eram escritos e não são escritos em livros, são escritos em folheto mesmo, tá? E esse folheto tem mais ou menos o tamanho de 1/4 de uma folha de ofício. Então, quando vocês forem escrever o de vocês vão dobrar uma folha ao meio, vão tirar a metade. Aquela metade vocês vão dobrar mais uma vez, vão fazer tipo um livrinho, tá? Em uma dessa metade é 1/4 de ofício. Percebam que vocês dividiram esse ofício em 4 partes. Então, é uma dessas 4 partes. Vocês vão escrever. E na outra parte, a parte da frente, vocês podem fazer o título, fazer um desenho de capa, para ficar caprichado. Ok? A quantidade de versos que vocês vão usar, de estrofe, fica a critério de vocês e da criatividade. Ok? Só uma coisa, o tema tem que ser modo de vida urbano e modo de vida rural. Então, vocês vão pegar tudo que a gente já estudou sobre modo de vida urbano, rural, sobre essas áreas, as diferenças, e vocês podem usar isso no cordel de vocês, ok? Uma outra informação interessante, quando a gente pensa em livros, onde a gente encontra livros para comprar, geralmente livrarias, ok? E o cordel? Livrarias? Não, em feiras. Os cordéis são vendidos em feiras, isso desde a época que eles iniciaram, né? Mas lá no início, no século XVIII, eles começaram a vender em feiras tradicionais. Essas feiras que a gente vem estudando mesmo, de legumes, verduras, frutas, temperos, né? Ali tinha o espaço onde eles penduravam em cordas esses cordéis para fazer a venda desses cordéis, ok? E o vendedor, que nem sempre era o cordelista, ele tinha que falar em voz alta de uma forma bem interessante para chamar a atenção dos compradores, para que pudessem comprar. Agora, hoje em dia, eles são vendidos em feiras também, tá? Só que são feiras literárias, feiras culturais. Uma dica para quem quiser ver essa prática, né, tradicional da venda do cordel ir na feira literária que acontece todo ano em Paraty. Geralmente no meio do ano acontece. Eu não sei esse ano, né, porque a gente está passando por uma situação complicada, mas outros anos virão.
Todo ano tem, e na Praça de Paraty ficam ali cordelistas ou vendedores de cordéis, cantando, né, narrando, lendo em voz alta os seus cordéis, pendurados em cordas, aliás, por isso que o nome é cordel, porque eles são pendurados em cordas para venda. Tá bom? Então, mão na massa. Vamos fazer essa atividade para terminar, que fica na página 224. Vamos lá rapidinho que o nosso tempo está acabando e a gente vai ter que encontrar. Aí tem estrofes da obra do Cordel do Sertão versus Cordel da Cidade, escrita por Augusto Secundino. A gente vai ter que encontrar entre os versos que vão ser apresentados aí, entre as estrofes, a gente vai ter que encontrar qual que representa o modo de vida da cidade, ok? Então vamos ler. Letra A. Para falar da natureza é com naturalidade, pois nela ele vive e a conhece de verdade. Quem vive na natureza, vive na zona rural praticamente, geralmente. Então, não é modo de vida da cidade. Letra B. De trânsito engarrafado ou de criminalidade sobre qualquer tema, escreve com habilidade. Engarrafamento e criminalidade, infelizmente, é modo de vida da cidade, aparece na cidade. Então, eu acho que é a letra B, mas vamos continuar lendo para ver se é isso mesmo. Letra C. Quando fala em passarinho, lembra logo do sabiá. Pássaro tão bonito que dá gosto de espiar. A gente vê mais pássaros na zona rural, tá? Apesar de ver também na urbana, mas é mais natural da zona rural. Então, não é. Letra D. Usando os termos caipira e o jeito de falar, fazendo suas rimas de modo espetacular. Quem fala caipira, de jeito caipira? Os que moram na zona rural. E letra E. De um jeito bem pensado, rima as coisas do sertão, dizendo que sua terrinha tem tudo que é bom. Bom, sotaque caipira, sotaque da roça, sertão também vem da roça. Então, a resposta certa está na letra B, a única estrofe que fala sobre modo de vida na cidade, tá? Marquem aí a letra B no livro de vocês. E agora vocês vão ficar com a atividade do cordel. Nessa aula vai ser a atividade que vocês vão ter que fazer, vai ser a produção do cordel. Então, lembre-se que tem que ter rima, é escrito em versos e estrofes, tem que ser feito na folha, tá? Em forma de folheto. Espero que eu não tenha esquecido de dizer nada para vocês e que vocês tenham gostado dessa aula. Eu adorei fazer o meu cordel inicial. Meus amores do 4º ano, atenção, vou ficar aqui fazendo mais um pouquinho de cordel, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.